Algumas feridas nunca cicatrizam. Elas apenas ficam mais profundas com o tempo. Ellie Mendenhall carregou a sua por 30 anos, acreditando que seu pai era um homem demasiado abalado para amar a própria filha. Quando ele morreu, ela não chorou. Já o tinha chorado há muito tempo. Então, um advogado ligou com uma notícia que não fazia sentido. Seu pai deixou-lhe uma ilha num lago glacial remoto. Ela nem sabia que isso existia. A única maneira de chegar lá é de canoa. E o único edifício é uma velha cabana apodrecendo no chão da floresta. Lá dentro, Lark encontra fotografias, diários e um mapa gravado em vigas de madeira. Cada descoberta revela um homem diferente daquele que ela conhecia. O que ele estava escondendo todos esses anos? Antes de continuarmos, diga-nos de onde você está nos ouvindo. E se esta história lhe tocar, certifique-se de se inscrever. A cabana de Ellie Mendenhall ficava a 2.200 metros de altitude, enfiada numa dobra de granito e pinheiros, onde a natureza selvagem de Montana se aproximava o suficiente para parecer um abraço. Ela construiu a maior parte sozinha ao longo de 3 verões, quando tinha cerca de 30 anos, numa época em que suas mãos eram mais suaves e suas costas não protestavam todas as manhãs. Agora, aos 58 anos, a cabana parecia menos uma conquista e mais uma extensão de seu próprio corpo, desgastada, funcional e satisfeita por ser deixada em paz. Na manhã em que o advogado ligou, ela estava cortando lenha. O tronco caiu em um corte limpo e o pino se separou com um estalo satisfatório. Ela empilhou os pedaços na pilha crescente ao lado do galpão, enxugando o suor da testa, apesar do ar frio de outubro. Os canteiros do jardim foram cobertos com palha para o inverno. A adega estava abastecida com conservas, feijões secos e carne de veado salgada suficientes para durar até a primavera. Seu tanque de água estava cheio devido às chuvas de setembro, e o painel solar que ela instalou há 5 anos mantinha suas baterias carregadas durante os dias cada vez mais curtos. Ela não precisava de muito. Esse era o ponto. O telefone, um modelo flip antigo que ela mantinha carregado para emergências, estava na janela da cozinha, onde ela o havia deixado 3 semanas atrás. Ele tocava tão raramente que o som a assustou, um chilro agudo que parecia fora de lugar entre o silêncio do riacho dos pinheiros e o canto distante de um quebra-nozes. Ela colocou o carrinho no chão e entrou, suas botas deixando marcas de serragem no piso de tábuas. Sim, é Lark Mendenhall? A voz era profissional e clara, do tipo que sugeria papelada e escritórios com luzes fluorescentes. É a senhora Mendenhall. Meu nome é David Ortega. Sou advogado da Blackstone and Associates em Kalispell. Estou ligando a respeito do espólio de Robert James Mendenhall. Entendo que ele era seu pai. Lark ficou em silêncio por um momento. Através da janela, ela podia ver o vale abaixo de sua cabana, a cordilheira Absurocos, erguendo-se à distância como a espinha dorsal de alguma criatura antiga adormecida. Ele era, ela disse finalmente, sinto muito pela sua perda. O Sr. Mendenhall faleceu há 2 semanas no Hospital VI em Missoula. Tentamos entrar em contato com você. Ela não sentiu nada. Nenhuma dor, nenhum choque, nem mesmo o eco distante de uma antiga raiva. Seu pai já era um fantasma muito antes de morrer. Ela o viu pela última vez aos 26 anos, no funeral de sua mãe. Ele estava do outro lado da sepultura, silencioso e rígido em seu uniforme de gala. E quando o serviço terminou, ele se afastou sem dizer uma palavra. Você não tentou impedi-lo, pelo que vejo, disse Lark. Você precisava de alguma coisa de mim? Na verdade, sim. Seu pai deixou um testamento. Você é nomeada como a principal beneficiária. Há alguns bens que requerem sua atenção. Lark quase riu. Bens? Seu pai morava em um apartamento apertado em Missoula, trabalhava como segurança em meio período depois de se aposentar do exército e dirigia um caminhão mais velho do que a maioria dos estudantes universitários. Que bens ele poderia ter? Que tipo de bens? Principalmente propriedades. Uma ilha, na verdade. Ela está localizada no Lago Prospect, a cerca de 65 quilômetros a noroeste de Whitefish, com aproximadamente 3,2 hectares e uma construção, algum tipo de chalé. A propriedade está em nome do seu pai desde 1974, de acordo com os termos do testamento. Agora ela é sua, não? Mas há uma condição. Você precisa visitar a propriedade dentro de 30 dias após a morte dele, ou ela reverterá para o Estado. Lark sentou-se à mesa da cozinha com as pernas subitamente instáveis. Uma ilha. Seu pai era dono de uma ilha há 50 anos e ela nunca soube. Senhorita Mendenhall, você ainda está aí? Estou aqui.
Posso enviar a documentação junto com as instruções para chegar à propriedade. Há uma chave e alguns documentos adicionais que seu pai deixou em um cofre. Se você estiver disposta a vir a Kalispell, posso entregá-los pessoalmente. Ela olhou ao redor de sua cabana. O fogão a lenha, as colchas costuradas à mão, as prateleiras cheias de potes de tomates e picles. Ela não saía daquela montanha há 3 anos. A última vez tinha sido para comprar suprimentos, uma viagem rápida até a pequena cidade de Emory, a 24 quilômetros de distância, onde ela comprou farinha, sal e pilhas. Ela se sentiu sufocada o tempo todo, como se a baixa altitude e a presença de outras pessoas estivessem pressionando seu peito, mas uma ilha, um lugar que seu pai havia escondido dela, uma parte da vida dele que ela nunca tinha visto. Eu vou, disse ela. A viagem até Kalispell levou quase o dia inteiro. Ela não tinha percebido o quanto havia esquecido sobre o mundo além de sua montanha. O trânsito, mesmo sendo leve nas rodovias rurais, parecia agressivo e rápido. O som dos motores e o brilho dos faróis a fizeram segurar o volante de sua velha picape Ford com mais força do que o necessário. Quando chegou aos arredores da cidade, seu maxilar doía de tanto apertar. O escritório de Ortega ficava em um modesto prédio de tijolos perto dos trilhos da ferrovia. Ele era mais jovem do que ela esperava, talvez 40 anos, com uma aparência elegante que a fez perceber sua jaqueta de lona surrada e as unhas sujas. Se ele percebeu, não demonstrou. Ele espalhou os documentos sobre a mesa. Um testamento, uma escritura de propriedade, um mapa desenhado à mão e uma pequena chave de latão presa a um cordão desbotado. As ilhas só são acessíveis por água, explicou Ortega. Há um ponto de acesso público na margem norte do lago. Seu pai mantinha uma canoa lá, aparentemente, embora eu não possa confirmar seu estado. A cabana foi construída em meados dos anos 70, mas não recebe manutenção há anos. Os impostos sobre a propriedade têm sido pagos automaticamente de uma conta que seu pai abriu há décadas. Para ser honesto, senhorita Mendenhall, não sei muito mais do que o que está nesses documentos. Seu pai estava bem. Ele não era muito comunicativo sobre sua vida pessoal. Lark girou a chave na palma da mão. Ela estava fria e pesada, o latão manchado com um tom esverdeado opaco. Ele disse, por que estava deixando isso para mim? Ortega hesitou. Ele deixou um bilhete. É endereçado a você. Ele entregou a ela um envelope lacrado, com o nome dela escrito na caligrafia em blocos do pai. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, depois o dobrou e o colocou no bolso da jaqueta sem abri-lo. Preciso de instruções para chegar ao lago, disse ela. Dirigiu para noroeste enquanto a luz da tarde começava a se inclinar através dos pinheiros. A estrada serpenteava pela floresta nacional, passando por trilhas que ela havia percorrido quando era adolescente, quando sua mãe ainda estava viva, e os verões significavam acampamentos e o cheiro de fumaça de lenha. Seu pai também estava presente nessas memórias, mas sempre à margem, silencioso, atento, presente, mas nunca totalmente envolvido. Sua mãe foi quem lhe ensinou a fazer fogo, a identificar pegadas de animais, a se mover silenciosamente pela floresta. Sua mãe era calorosa e paciente, rápida para rir e lenta para se irritar. Luck herdara as mãos de sua mãe, longas e fortes, e o amor de sua mãe pela solidão. Mas enquanto sua mãe era uma pessoa satisfeita, Lark carregava uma inquietação que nunca conseguiu nomear. Quando sua mãe morreu, vítima de um aneurisma repentino aos 49 anos, o mundo de Lark desabou. Ela tinha 16 anos, estava zangada com tudo e com todos, e seu pai reagiu com a única coisa que parecia capaz de fazer, silêncio. Ele ia trabalhar, voltava para casa, sentava-se em sua cadeira com a televisão ligada e não dizia nada. Ela gritou com ele uma vez, exigindo saber por que ele não conseguia falar com ela, por que não conseguia chorar ou se enfurecer, ou fazer qualquer coisa além de ficar sentado ali como uma pedra. Ele olhou para ela com aqueles olhos cinza claros e disse, algumas coisas você simplesmente carrega. Ela saiu de casa aos 18 anos e nunca mais olhou para trás. O lago aparecia através das árvores como um fragmento de céu caído, vasto, frio e incrivelmente azul. Ela estacionou no ponto de acesso, um terreno de cascalho com uma rampa de barco desgastada e uma única mesa de piquenique, e saiu para o vento. O ar cheirava a água e resina de pinheiro. À distância, ela podia ver a ilha, uma protuberância escura de terra florestada que se erguia do centro do lago. Um senhor estava sentado na traseira de uma caminhonete perto da rampa, entalhando um pedaço de cedro. Ele olhou para cima quando ela se aproximou,
com o rosto profundamente marcado e bronzeado pelo sol. Você é a Lark? Ele perguntou. Ela parou. Acho que sim. Ortega ligou e disse que você poderia vir. Meu nome é Thomas. Eu fico de olho nas coisas por aqui. Ele acenou com a cabeça em direção ao lago. Seu pai e eu tínhamos um acordo. Eu garantia que ninguém mexesse na canoa dele ou tentasse entrar na ilha. Em troca, ele me deixava pescar no lado dele do lago. Você o conhecia bem? Thomas deu de ombros. Bem o suficiente. Ele era um homem reservado, mas decente. Vinha aqui mais no início, menos no final. A última vez que o vi foi há 5 ou 6 anos. Ele largou o seu entalhe e olhou diretamente para ela. Ele amava aquela ilha, talvez demais. As pessoas não se escondem num lugar como aquele, a menos que estejam fugindo de algo ou protegendo algo. Lark sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento. Onde está a canoa? Thomas apontou para um matagal de salgueiros e árvores mais velhas à beira da água. Lá embaixo. Eu verifiquei na semana passada. Ela aguentará. Ela encontrou a canoa meio escondida sob um emaranhado de galhos, com o casco coberto de musgo e fezes de pássaros. Mas quando a arrastou para a luz, viu que era sólida, esculpida à mão a partir de um único tronco de cedro, com a madeira ainda intacta sob o desgaste do tempo. Na proa, quase invisíveis sob a sujeira, havia 2 iniciais esculpidas na madeira. Sir M. Robert Mendenhall. As mãos de seu pai haviam moldado isso. Ele remou nessas águas, atravessou para aquela ilha, viveu uma parte de sua vida que ela nunca conhecera. Ela colocou sua mochila na canoa, um saco de dormir, uma lona, comida suficiente para alguns dias, e se afastou da margem. O remo parecia estranho no início, seu ritmo desajeitado, mas a memória muscular voltou. Ela aprendeu a remar quando criança em diferentes lagos, em uma vida diferente. A água era lisa como um espelho e extremamente fria. Ela podia ver até 4,5 ou 6 metros de profundidade, as pedras claras do leito do lago e as formas escuras de troncos submersos. Os únicos sons eram o mergulho do remo e o grito de uma águia pescadora circulando acima dela. Levou 30 minutos para chegar à ilha. À medida que se aproximava, os detalhes se tornavam mais nítidos. A margem era rochosa e íngreme, com árvores próximas à beira da água. Havia um pequeno cais inclinado para um lado, com tábuas cinzentas e lascadas. Ela amarrou a canoa e subiu no cais com cuidado, testando cada passo. Uma trilha subia da margem, coberta de vegetação, mas ainda visível, marcada por pilhas ocasionais de pedras empilhadas. Ela a seguiu através das árvores, pinheiros, abetos Douglas e alguns álamos que ficavam dourados à luz do outono. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo farfalhar do vento e pelo bater distante da água contra as pedras. Então ela viu. A cabana era maior do que ela esperava. 2 andares com um telhado inclinado e uma varanda ampla. Tinha sido construída com troncos, o tipo de construção sólida e rústica que pertencia a uma era anterior. Mas o tempo e o clima tinham feito seu trabalho. O telhado estava caído em alguns lugares. A grade da varanda tinha seções inteiras faltando e as janelas estavam quebradas ou cobertas por décadas de sujeira. Ela subiu os degraus da varanda lentamente, as tábuas rangendo sob seu peso. A chave de latão encaixou na fechadura, mas a porta estava inchada na moldura. Ela teve que empurrá-la com o ombro antes que ela cedesse com um rangido. O cheiro a atingiu primeiro. Poeira e decomposição, fezes de animais e o leve aroma mineral de água estagnada. A sala principal era grande, dominada por uma lareira de pedra que se erguia até o teto. Havia um sofá velho, com o tecido podre, e uma mesa com 2 cadeiras, uma delas tombada de lado. Folhas mortas haviam entrado pelas janelas quebradas, acumulando-se nos cantos. Mas acima da lareira, algo chamou sua atenção. Uma fileira de molduras ainda penduradas na parede. Ela atravessou a sala e limpou a poeira do vidro. Fotografias. Seu pai, jovem e magro em seu uniforme militar, sorrindo para a câmera. Outra foto dele ao lado de uma mulher que Lark nunca tinha visto, de cabelos escuros e bonita, rindo de algo além do enquadramento. Uma terceira foto mostrava a mesma mulher segurando uma criança pequena, talvez com 3 ou 4 anos, agasalhada em um casaco de inverno. Lark ficou olhando para elas, com a respiração ofegante. Não era sua mãe, não era ela. Seu pai tinha outra família, e essa ilha era onde eles moravam. Lark ficou diante das fotografias pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. A luz que entrava pelas janelas quebradas mudava, projetando sombras no rosto jovem de seu pai, no sorriso da mulher, nos olhos arregalados da criança. Ela tentou encontrar malícia nas imagens, alguma evidência de engano ou crueldade,
Mas tudo o que viu foi felicidade, um tipo de alegria espontânea que ela nunca tinha visto no pai. Ela deu um passo para trás e observou o resto da sala com novos olhos. Aquilo não era uma cabana de caça ou um refúgio de solteiro. Era um lar. Havia cortinas, agora desbotadas e penduradas em farrapos, mas que antes eram alegres, estampadas com flores silvestres. Um tapete em frente à lareira, gasto, mas cuidadosamente colocado. Prateleiras revestiam uma parede, a maioria dos livros inchados pela umidade e ilegíveis, mas alguns títulos ainda visíveis. Guias de campo sobre pássaros e flores silvestres do Noroeste, uma coleção de contos de Jack London, um livro infantil ilustrado sobre um filhote de urso. A traição se instalou em seu peito como uma pedra. Ela percorreu a cabana metodicamente, abrindo portas e fazendo um inventário dos destroços. A cozinha estava quase inutilizável. Um fogão de ferro fundido enferrujado e impróprio para uso. Armários abertos revelavam latas tão velhas que os rótulos haviam desbotado até se tornarem fantasmas de cor. Um calendário pendurado na parede acima da pia, com as páginas amareladas e quebradiças. Julho de 1987, 37 anos congelados no tempo. Além da cozinha, um corredor estreito levava a 2 quartos. O primeiro era pequeno, claramente destinado a uma criança. Uma cama de solteiro sustentava os restos de um colchão desmoronado, com molas aparecendo através do tecido. Havia uma prateleira com brinquedos, um caminhão de madeira, um coelho de pelúcia com uma orelha faltando, uma lata de giz de cera espalhada pelo chão, suas cores derretidas em um arco-íris ceroso. Na parede acima da cama, alguém havia pregado desenhos. O papel estava enrolado e manchado de mofo. Lark se aproximou lentamente, como se os desenhos pudessem se desintegrar sob seu olhar. O primeiro mostrava bonecos palitos de mãos dadas, um homem, uma mulher, uma menina pequena com um vestido triangular e um sorriso feito de uma única linha curva. O segundo retratava uma montanha e um lago, a água representada com cuidados traços azuis. O terceiro mostrava uma árvore, seus galhos cheios do que poderiam ser pássaros ou folhas, e abaixo dela as mesmas 3 figuras, desta vez sentadas juntas no canto inferior de cada desenho, com letras cuidadosas de criança. Com amor, Rosie. Rosie. Seu pai tinha uma filha chamada Rosie. As mãos de Lark tremiam enquanto ela tirava o desenho da parede. O papel saiu facilmente, os alfinetes estavam enferrujados há muito tempo. Ela o segurou contra a luz da janela e estudou os rostos. Não havia detalhes, nenhuma maneira de interpretar emoções nas características dos bonecos palitos, mas a disposição das figuras próximas umas das outras, de mãos dadas, falava de algo que Lark nunca havia experimentado com seu pai. Conexão, pertencimento. Ela colocou o desenho cuidadosamente no chão e foi para o segundo quarto. Este era maior, com uma cama de casal e uma cômoda encostada na parede oposta. Roupas masculinas ainda estavam penduradas no armário aberto, camisas de flanela, calças de trabalho de lona, um cinto de couro pendurado em um gancho. Ela reconheceu o estilo. Seu pai se vestia assim desde que ela se lembrava. Prático, durável, nada desperdiçado. Ela abriu as gavetas da cômoda uma por uma. Meias, camisetas, algumas blusas de lã. Na gaveta de baixo, sob uma pilha de roupas íntimas desbotadas, seus dedos encontraram algo sólido. Ela o tirou. Uma caixa de pesca, de metal verde com uma trava corroída. Dentro, iscas de pesca brilhavam sem muito brilho, spinners, spoons, moscas amarradas à mão, pesos de chumbo em um pequeno compartimento. Alguém tinha cuidado disso. Estavam organizadas, limpas, prontas para uso. Ela imaginou seu pai ali, sentado na varanda de manhã cedo, amarrando uma mosca na linha, ensinando uma criança a lançar. A imagem era tão vívida e tão impossível que doía. Ela fechou a caixa de pesca e sentou-se na beira da cama. A estrutura rangeu sob seu peso. Pela janela, ela podia ver o lago se estendendo em direção às montanhas distantes. A água brilhava dourada à luz da tarde. Era lindo ali, tranquilo, o tipo de lugar onde alguém poderia vir para fugir do mundo ou construir um mundo diferente. Mas por que ele não lhe contou? Por que deixou que ela acreditasse que ele estava sozinho, que ela estava sozinha quando tudo isso existia? Ela se levantou e voltou para a sala principal, atraída novamente pelas fotografias. Tirou a foto do pai e da mulher da parede e a virou. No verso, com a caligrafia do pai, estava escrito: V e eu, junho de 1973, V. O nome da mulher começava com V. Lark dobrou a fotografia cuidadosamente, colocou-a no bolso da jaqueta e voltou sua atenção para o resto da cabana. Devia haver mais.
As pessoas não desapareciam simplesmente de um lugar como este. Deixavam vestígios, explicações, alguma coisa. Quando a luz começou a esmorecer, ela limpou um espaço perto da lareira e desenrolou o saco de dormir. Tinha trazido fósforos e lenha, e a chaminé, apesar da idade, ainda funcionava bem. Logo ela tinha uma pequena fogueira crepitando, o calor afastando o frio que parecia emanar das próprias paredes. Ela aqueceu água para o chá e comeu uma refeição simples de carne seca e biscoitos. Sua mente girava em torno das mesmas perguntas repetidamente. Quem era V? Quem era Rosie? E por que seu pai as mantinha em segredo? Ela pensou na linha do tempo. A fotografia era de 1973, ela havia nascido em 1977, o que significava que seu pai estava casado com sua mãe há pelo menos 6 anos, quando a foto foi tirada. O calendário na cozinha era de 1987. Ela tinha 20 anos na época. Já havia saído de casa e estava construindo sua cabana nas montanhas. Sua mãe ainda estava viva, se soubesse. O pensamento era insuportável. Ela o afastou e concentrou-se na lareira, alimentando-a com pequenos pedaços de lenha, observando as chamas se contorcerem e se enrolarem. À medida que a sala aquecia, ela percebeu algo que não havia notado antes. No chão, perto do sofá, meio enterrado sob uma pilha de folhas e detritos, havia um jornal. Ela o retirou e limpou a sujeira. O papel estava frágil, a tinta estava desbotada, mas a data ainda era visível. 15 de agosto de 1987. Ela o desdobrou cuidadosamente, esperando encontrar nada mais do que manchetes antigas e boletins meteorológicos. Mas nas margens, alguém havia escrito notas a lápis, com uma caligrafia pequena e apertada. A caligrafia de seu pai. Rosie não fala comigo. Já faz 3 dias. Não sei como resolver isso. Tenho que mantê-la segura. Eles nunca podem saber. Vi, saberia o que fazer. Deus, sinto falta dela. Lark prendeu a respiração. As anotações eram fragmentadas, desesperadas, escritas por alguém em sofrimento. Ela virou o jornal procurando por mais, mas encontrou apenas mais uma linha escrita na parte inferior da primeira página. Este lugar deveria ser para nós. Agora é apenas uma lembrança do que eu arruinei. Ela colocou o jornal sobre a mesa e ficou olhando para o fogo. A voz de seu pai, preservada nas margens de um jornal de décadas atrás, falava de culpa e perda e algo, alguém que ele estava tentando proteger. Rosie, a criança nos desenhos. Nas fotografias, sua irmã, a palavra se fixou em sua mente com uma estranha inevitabilidade. Ela tinha uma irmã, pelo menos uma meia-irmã, alguém que tinha vivido ali, que conhecia o pai de uma forma que Lark nunca conhecera, alguém sobre quem ele escrevera com uma ternura que ela nunca fora capaz de ouvir na voz dele. Lá fora, o vento aumentou, sacudindo as janelas partidas e enviando correntes de ar frio pela sala. O fogo tremeluzia e as sombras dançavam pelas paredes. Lark puxou seu saco de dormir para mais perto e deitou-se olhando para o teto. Ela não dormiu. Em vez disso, ela ouviu a ilha, o rangido das árvores, o chamado distante de uma coruja, o sussurro da água contra a pedra, e pensou em seu pai, tentando conciliar o homem que ela conhecia com o homem que construíra aquele lugar, que amara alguém chamada Vi, que cuidara de uma filha chamada Rosie. Quem era ele e do que ele estava fugindo? Pela manhã, ela sabia que não poderia partir até encontrar as respostas. O amanhecer chegou lentamente à ilha. A luz se filtrava através dos pinheiros em faixas cinzentas suaves. Lark acordou rígida e com frio. O fogo se reduziu a cinzas e brasas. Ela o reconstruiu metodicamente, provocando chamas das brasas, depois aqueceu a água para o café. O ritual era familiar e tranquilizador. Dava às suas mãos algo para fazer, enquanto sua mente tentava resolver o quebra-cabeça que seu pai havia deixado para trás. Ela passou a manhã vasculhando a cabana sistematicamente, passando de cômodo em cômodo com a paciência que aprendera ao longo de anos morando sozinha. No quarto da criança, ela examinou tudo com mais cuidado do que na noite anterior. Os brinquedos na prateleira, os lápis de cor no chão, os desenhos na parede. Ela desprendeu cada um deles e os colocou na estrutura da cama em ordem cronológica, a julgar pela sofisticação crescente das obras de arte. Os primeiros desenhos eram formas e cores simples, sem um tema claro. Depois vieram os bonecos palitos, sempre 3, sempre juntos. Os desenhos posteriores mostravam mais detalhes. Uma casa que parecia a cabana, uma canoa na água, um veado entre as árvores. Em um deles, uma menina de cabelos longos e escuros estava ao lado de um homem segurando uma vara de pescar. Os dois sorriam. Em todos os desenhos, no canto, havia a mesma assinatura.
Com amor, Rosie. Lark traçou as letras com a ponta do dedo. Rosie estivera ali. Ela dormira nessa cama, feito aqueles desenhos, brincado com aqueles brinquedos, e então partira ou fora levada, e o chalé fora abandonado à deterioração. Ela foi até a cômoda e abriu cada gaveta novamente, desta vez procurando mais minuciosamente. No fundo da gaveta de cima, atrás de uma pilha de camisetas pequenas e jeans desbotados, ela encontrou uma fotografia. Mostrava uma menina de talvez 10 ou 11 anos em pé no cais do lado de fora. Ela usava um macacão e uma jaqueta verde, com o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Ela não estava sorrindo, mas também não parecia infeliz, apenas presente, olhando para a câmera com uma franqueza que lembrou Lark de si mesma naquela idade. No verso estava escrito: Rosie, verão de 1984. Lark fez as contas. Se Rosie tinha 10 anos em 1984, ela havia nascido por volta de 1974. Ela teria 50 anos agora, uma mulher adulta com uma vida em algum lugar além desta ilha. Se ela ainda estivesse viva, o pensamento a fez estremecer. Ela tinha uma irmã que talvez nem soubesse que ela existia. Uma irmã que seu pai havia escondido junto com toda essa parte de sua vida. Ela guardou a foto no bolso e foi para a cozinha, onde os antigos enlatados repousavam em silêncio nas prateleiras. A maioria estava enferrujada e irreconhecível, mas alguns permaneciam intactos. Tomates, feijões verdes, pêssegos em calda espessa. Ela verificou as datas: 1985, 1986, 1987. Alguém havia abastecido essa cozinha e depois ido embora, deixando tudo para trás. O calendário na parede chamou sua atenção novamente. Julho de 1987. Ela o tirou cuidadosamente do prego e examinou as páginas. Várias datas haviam sido marcadas a lápis. Pequenos xisses nos dias 3, 10 e 17. Um padrão, talvez. Visitas ou partidas. A última marca era em 24 de julho, circulada com força e com uma única palavra escrita ao lado. Foi embora. Foi embora. Quem foi embora? Rosie, seu pai. Outra pessoa. Ela pendurou o calendário de volta no prego e abriu os armários embaixo da pia. Mais ferrugem, mais decadência e enfiada no canto mais distante, uma pequena caixa de madeira. Ela a tirou de lá e limpou as teias de aranha. A caixa era de pinho sem verniz, com um fecho simples de latão. Ela a abriu. Dentro havia envelopes, dezenas deles presos com um elástico que se desintegrou ao seu toque. Os envelopes estavam endereçados com a caligrafia de seu pai, mas a tinta havia desbotado e muitos estavam manchados de água. Ela os espalhou pela bancada da cozinha e começou a ler os endereços. Todos eles eram endereçados a Rosie. Sem sobrenome, apenas Rosie, mas cada um tinha um endereço diferente. Seattle, Portland, Spokane, Boise, cidades espalhadas pelo noroeste. Os carimbos dos correios variavam de 1988 a 2003. 15 anos de cartas enviadas a uma filha que deve ter se mudado várias vezes, sempre deixando um endereço para encaminhamento, sempre ficando fora de alcance. Ou talvez não fora de alcance. Talvez ela simplesmente não quisesse ser encontrada. Lark pegou o envelope com o carimbo postal mais recente, abril de 2003, enviado para um endereço em Tacoma, Washington. O envelope havia sido aberto. Ela tirou a carta de dentro, desdobrou-a e leu. Querida Rosie, não sei se você vai ler isso, mas estou escrevendo mesmo assim. Faz 16 anos que você deixou a ilha. Eu entendo por que você foi embora. Entendo por que você não quer me ver. Mas preciso que você saiba que sinto muito. Sinto muito pelas escolhas que fiz. Pelas coisas que não pude lhe dar. Por ser o tipo de homem que achava que se esconder era o mesmo que proteger. Sua mãe merecia algo melhor. Você merecia algo melhor. Ainda visito a ilha às vezes, embora agora seja difícil. Meus joelhos não são mais os mesmos, e a travessia de remo parece mais longa a cada ano. Fico pensando em consertar o lugar, deixá-lo como era quando você era pequena. Mas toda vez que vou lá, só sento na varanda e fico lembrando. Espero que você esteja feliz, Rosie. Espero que tenha construído uma vida que pareça completa. Espero que tenha me perdoado, mesmo que não possa me dizer isso. Com amor, papai. Lark leu a carta 2 vezes, depois a dobrou cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. A voz do pai na carta não tinha nada a ver com o homem que ela conhecia. Suave onde ele era duro, vulnerável onde ele era distante. Era como se ele fosse 2 pessoas diferentes, e ela só tivesse conhecido uma delas. Ela examinou as outras cartas, mas a maioria ainda estava lacrada. Seu pai as havia enviado, mas Rosie nunca as abriu.
O peso de anos de tentativas frustradas de se conectar pressionava o peito de Lark. Ela entendia a rejeição. Ela também havia rejeitado seu pai, à sua maneira, ao escolher a montanha, o isolamento e o silêncio. Mas pelo menos ela teve uma escolha. Pelo menos ele ainda estava vivo em algum lugar, mesmo que ela não falasse com ele. Rosie crescera em uma meia-vida, escondida em uma ilha, amada por um homem que não podia reconhecê-la publicamente. E então ela partiu e ele passou o resto da vida tentando alcançá-la por meio de cartas que ela não lia. Lark juntou os envelopes e os colocou de volta na caixa de madeira. Depois a levou para a sala principal e a colocou ao lado da lareira. Ela precisava pensar. Precisava entender toda a situação antes de decidir o que fazer. Saiu da cabana e caminhou até o cais, onde a canoa balançava suavemente na água. O lago estava calmo, a superfície refletindo o céu em perfeita simetria. Sentou-se na beira do cais, com as pernas balançando sobre a água, e deixou o silêncio envolvê-la. Seu pai amava duas famílias. Ou talvez amasse uma família e suportasse a outra. Ela não sabia qual era a verdade, e essa incerteza era como estar à beira de um precipício, sem conseguir ver o fundo. Ela pensou em sua mãe, gentil, paciente, sempre presente. Será que ela sabia sobre Rosie, sobre a ilha? Ou será que ela estava tão no escuro quanto a própria Lark? As perguntas giravam em sua cabeça sem resposta, até que o sol começou a se pôr no horizonte. Ela se levantou e voltou para a cabana, determinada a continuar procurando. Em algum lugar daquele prédio decadente estava a verdade completa, e ela iria encontrá-la. Na manhã seguinte, Lark remou de volta para a costa com um novo propósito. A ilha lhe dera pedaços da história, mas não o suficiente. Ela precisava de contexto, registros, algo que pudesse conectar a vida oculta de seu pai ao mundo além da água. Ela dirigiu até a cidade mais próxima, um pequeno lugar chamado Whitefish, a 32 quilômetros do lago, e encontrou a biblioteca pública escondida entre uma loja de ferragens e um café. A biblioteca estava silenciosa, com uma única funcionária idosa, de cabelos grisalhos e óculos de leitura presos a uma corrente de contas. Ela ergueu os olhos do computador quando Lark se aproximou da recepção. "Posso ajudá-la a encontrar algo? Estou procurando registros de propriedades", disse Lark, especificamente de uma ilha no Lago Prospect. Ela deve ter sido comprada em 1974. A expressão da mulher mudou, algo entre curiosidade e cautela. "Lago Prospect. É bem longe. Não há muitas propriedades por lá." Ela se levantou e gesticulou para que Lark a seguisse até um terminal de computador no canto. "Temos registros do condado digitalizados desde 1970. Você pode pesquisar por localização ou nome do proprietário." Lark sentou-se e digitou o nome de seu pai, Robert James Mendenhall. A pesquisa retornou um único resultado: uma compra de imóvel datada de 15 de março de 1964, de 8 acres no Prospect Lake, listada como terreno não urbanizado. O preço de compra foi listado como os $12.000, pagos integralmente. No ano anterior, seu pai se casou com sua mãe. Ele havia comprado a ilha antes de se comprometer com a vida que Lark conhecia. Ela imprimiu o registro e o estudou. Não havia nada de incomum na transação. Nenhuma indicação do motivo pelo qual ele havia escolhido esse terreno em particular ou o que planejava fazer com ele. Apenas uma compra simples, documentada e esquecida. "Você encontrou o que precisava?" A bibliotecária apareceu ao lado dela, silenciosa como um gato. "Quase tudo", disse Lark. Ela hesitou, depois acrescentou: "Você sabe alguma coisa sobre a ilha? Sobre quem poderia ter morado lá?" Os olhos da mulher se estreitaram ligeiramente. "Moro aqui há 43 anos. Conheço a maioria das famílias da região, pelo menos de nome. Mas Prospect Lake sempre foi privada. As pessoas de lá são reservadas." Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando se deveria continuar. "Você era parente dos Mendoles. Ele era meu pai, Robert Mendenhall." A mulher assentiu lentamente. "Eu me lembro dele. Um homem calado. Não vinha muito à cidade, mas quando vinha, era educado. Mantinha seus negócios em segredo." Ela olhou para o registro impresso na mão de Lark. "Aquela ilha, sempre tive curiosidade sobre ela. Ele vinha à cidade a cada poucas semanas, comprava suprimentos e depois voltava. Isso foi há muitos anos, veja bem. Nos anos 80 e início dos anos 90, então ele parou de vir. Achei que ele tivesse vendido o lugar ou falecido. Ele faleceu há 2 semanas. Sinto muito por isso." Mas a expressão da mulher suavizou-se. "Ele deixou a ilha para você?" "Sim." A bibliotecária assentiu com a cabeça, como se isso confirmasse algo que ela estava se perguntando. "Bem, se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar." Ela se virou para sair, mas parou.
Havia uma mulher, sabe? Ela costumava vir à cidade com ele às vezes. Cabelos escuros, bonita. Eles traziam uma criança com eles, uma menina. Isso foi no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, um dia, era só ele. Nunca mais vi a mulher nem a menina. O coração de Lark bateu mais rápido. Você se lembra do nome da mulher? Não, sinto muito. Faz muito tempo, mas ela era gentil. Lembro-me disso. Sempre dizia olá. Sempre sorria. A bibliotecária fez uma pausa. Espero que você encontre o que está procurando. Lark agradeceu e saiu da biblioteca com a mente a mil. A mulher V tinha sido real, visível, parte da vida do pai dela de uma forma que deixou vestígios. Ela tinha vindo para a cidade com ele. Ela tinha existido no mundo, não apenas em fotografias e cartas desbotadas. E então desapareceu. Lark voltou para o lago com as mãos firmes no volante. As peças estavam começando a se encaixar, mas a imagem que formavam ainda estava incompleta. Ela precisava de mais. Precisava de entender o que tinha acontecido a Vi, a Rosie, a vida que o pai tinha construído e depois abandonado. De volta à ilha, voltou a sua atenção para o único lugar que ainda não tinha explorado completamente, o sótão. A cabana tinha uma escada retrátil no teto do corredor, do tipo que se dobrava e ficava fora de vista. Puxou-a para baixo com as dobradiças a protestar e subiu para o espaço escuro acima. O sótão tinha teto baixo e o ar era abafado, cheio de poeira e com cheiro de madeira velha. A luz entrava pelas frestas do telhado, iluminando poeira flutuante e deixando tudo em tons de cinza. Caixas estavam alinhadas nas paredes, com o papelão deformado e rachado. Lark abriu a primeira com cuidado. Cobertores, colchas costuradas à mão e comidas pelas traças, com os padrões ainda vagamente visíveis. Debaixo deles, uma pilha de álbuns de fotos, com as capas endurecidas pelo tempo. Ela pegou um e o abriu. Mais fotografias. Seu pai, mais jovem do que ela jamais o tinha visto, ao lado de uma mulher que devia ser V. Eles estavam em um carnaval ou feira, com algodão doce e luzes brilhantes ao fundo. Outra foto os mostrava sentados em uma praia, com o oceano se estendendo atrás deles. V estava rindo, com a cabeça jogada para trás e a mão no braço do pai. Lark virou as páginas lentamente. Havia fotos de Rosie quando bebê, depois quando criança, depois quando menina, sempre com um ou ambos os pais, sempre na ilha ou perto do lago, nunca em nenhum lugar que sugerisse uma vida além desse lugar escondido. A última página do álbum continha uma única foto diferente das outras. Era um retrato formal, do tipo tirado em um estúdio. Vi estava sentada em uma cadeira, as mãos cruzadas no colo, a expressão serena. Ela usava um vestido simples e um colar de pérolas. Na parte inferior da foto, em letra cuidadosa, Violet Reyes, 1973. Violet. O nome dela era Violet. Lark fechou o álbum e abriu a caixa seguinte. Dentro havia papéis, registros médicos, contas, recibos. Ela os examinou, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que havia acontecido. Uma conta de hospital de 1982, cobranças por uma internação de longa duração. Outra de 1984, depois uma certidão de óbito datada de 3 de agosto de 1985. Violet Anne Reyes, causa da morte, complicações decorrentes de câncer de ovário. Ela tinha 39 anos. Lark sentou-se sobre os calcanhares, com a certidão nas mãos. Violet tinha morrido aqui ou perto daqui após anos de doença, e seu pai tinha estado com ela, ou tentado estar, enquanto mantinha sua outra vida com Lark e sua mãe. O peso dessa mentira, o esforço que deve ter sido necessário para manter duas famílias separadas, impressionante. E, no entanto, ele fez isso por anos, até que a morte de Violet tornou impossível continuar. Mas isso não explicava o que aconteceu com Rosie. O calendário na cozinha indicava julho de 1987, 2 anos após a morte de Violet. Rosie tinha vivido aqui com o pai e depois partiu. As cartas sugeriam que ela tinha cortado o contato, recusando-se a vê-lo. Por quê? Lark vasculhou as caixas, procurando uma resposta. Encontrou registros escolares, documentação de ensino doméstico assinada pelo pai. As notas de Ross, seus boletins escolares, tudo guardado meticulosamente. Então, no fundo da última caixa, ela encontrou um diário encadernado em couro. A capa estava rachada e desbotada. Ela abriu na primeira página. A caligrafia de seu pai datava de 1º de janeiro de 1975. Este é um registro da vida que estou construindo com Violet e nossa filha. Sei que deveria contar para Lark, contar para a mãe dela, mas não consigo.
Não sou forte o suficiente. Este é o meu fracasso, e vou carregá-lo sozinho. Lark virou as páginas, lendo a luz fraca que entrava pelas rachaduras no telhado. O diário abrangia anos, com anotações sobre os primeiros passos de Rosie, suas primeiras palavras, o jardim que Violet plantou, os peixes que pescaram, a satisfação tranquila de seus dias e, entrelaçado em tudo isso, a culpa de seu pai. Eu amo os dois. Como posso escolher? Como posso abandonar qualquer uma das duas vidas sem destruir tudo? Ela leu até a luz se apagar e seus olhos doerem. O diário terminava em 1980, 5 anos antes da morte de Violet. O que quer que tenha acontecido depois disso, seu pai não havia escrito ou havia escrito em outro lugar. Lark desceu do sótão com o diário debaixo do braço e sentou-se junto à lareira enquanto a escuridão se instalava sobre a ilha. Agora tinha mais respostas, mas estas apenas levavam a perguntas mais profundas. O pai tinha amado Violet, construíra uma vida com ela, mas também mantivera essa vida escondida. Mantivera o casamento com a mãe de Lark e vivera num estado de divisão perpétua. E Rosie, abandonada após a morte da mãe, rejeitada pelo pai, que não conseguia se comprometer totalmente, foi embora e nunca mais olhou para trás. Ellie olhou para as chamas e sentiu pela primeira vez um lampejo de compreensão. O silêncio do pai não era frieza, era vergonha. Ellie passou os 2 dias seguintes lendo o diário à luz da lareira, traçando o arco da vida secreta do pai. As anotações eram esporádicas, às vezes separadas por meses, às vezes escritas diariamente, e pintaram um quadro de um homem preso entre 2 mundos. Incapaz de se comprometer totalmente com nenhum dos dois, em 1975, ele escreveu sobre a primeira festa de aniversário de Rose, apenas os 3 na ilha, com um bolo que Violet havia assado no fogão de ferro fundido. Em 1976, ele descreveu como ensinou Rosie a reconhecer pegadas de animais na neve. Em 1977, ele construiu um balanço perto do cais, e Rosie passava horas nele, cantando sozinha enquanto Violet cuidava do jardim nas proximidades. Mas entrelaçados a esses momentos de alegria simples, havia fios mais sombrios, entradas sobre mentir para a mãe de Lark, sobre inventar desculpas para suas ausências, sobre o peso crescente do engano. Ele escreveu sobre as promoções que recusou porque exigiriam mudança de cidade, mas as perguntas que seus colegas faziam e ele não conseguia responder honestamente. Sou um covarde, escreveu ele em setembro de 1978. Digo a mim mesmo que estou protegendo a todos, mas estou apenas me protegendo. Se eu fosse corajoso, diria a verdade, mas a verdade destruiria tudo, e não tenho forças para reconstruir a partir desses escombros. Em 1980, quando o diário terminou, Violet já estava doente. As entradas ficaram mais curtas, mais fragmentadas. Ele escreveu sobre consultas médicas, tratamentos experimentais, a lenta erosão da esperança. A última entrada foi datada de 23 de dezembro de 1980, que me disse hoje que ela não me culpa. Ela disse que sabia o que estava escolhendo quando concordou em ficar aqui para manter essa vida escondida. Ela disse que preferia ter parte de mim do que nada. Não mereço o perdão dela, mas vou aceitá-lo. Não sei mais o que fazer. Ellie fechou o diário e o colocou de lado. O fogo havia se apagado e a cabana estava fria novamente. Ela se enrolou em seu saco de dormir e ficou olhando para o teto, tentando imaginar a vida de seu pai durante aqueles anos, dividindo seu tempo entre a ilha e a casa que compartilhava com Lark e sua mãe. Mantendo 2 identidades separadas, 2 versões separadas de si mesmo e de sua mãe, ela sabia ou suspeitava? Lark pensou em sua infância, procurando sinais de tensão ou traição. Mas tudo o que ela lembrava era a bondade constante de sua mãe, sua competência silenciosa. Se havia rachaduras no casamento, Lark era muito jovem para percebê-las. Na manhã seguinte, ela voltou ao sótão, determinada a encontrar mais. As caixas que ela já havia revistado lhe deram o início da história, mas não o fim. Ela precisava saber o que aconteceu depois que Violet morreu, por que Rosie foi embora e como o chalé ficou vazio por quase 40 anos. Ela encontrou as respostas em uma caixa escondida sob o beiral do telhado. Tão atrás, ela não a viu em sua primeira busca. Dentro havia mais diários, datados de 1981 a 1987. Ela os levou para a sala principal e começou a ler. As anotações após a morte de Violet eram cruas, sem o cuidado que as anteriores tinham. Seu pai escreveu sobre sua dor, sobre a impossibilidade de lamentar abertamente quando ninguém em sua outra vida sabia o que ele havia perdido. Ele descreveu o afastamento de Rose, a maneira como ela parou de falar com ele por dias a fio,
como ela o olhava com olhos que faziam perguntas que ele não sabia responder. Em 1986, ele escreveu sobre levar Rose sozinha para a ilha, tentando manter alguma conexão com a vida que tinham tido. Mas a ilha sem Violet era diferente, assombrada, vazia. Rose passava a maior parte do tempo em seu quarto ou caminhando sozinha pelas trilhas. Ela tinha 15 anos, idade suficiente para entender toda a extensão do engano de seu pai, idade suficiente para sentir suas consequências. Hoje ela me perguntou por que eu nunca contei a ninguém sobre ela. Ele escreveu em junho de 1986. Por que ela não podia ir a uma escola normal? Por que não podia ter amigos? Por que tínhamos que nos esconder? Tentei explicar, mas tudo o que eu dizia soava vazio. A verdade é que eu tinha medo. Medo de perder minha carreira, medo do julgamento, medo de magoar Ellie e sua mãe. Mas, acima de tudo, eu tinha medo de ser visto como realmente sou. Um homem que escolheu o conforto em vez da coragem. Em julho de 1987, o tom mudou. Rosie tinha completado 17 anos e começado a perguntar sobre ir embora. Ela queria terminar o ensino médio em uma escola de verdade, ir para a faculdade, viver uma vida que não fosse definida pela vergonha do pai. Ele tentou convencê-la a ficar, mas seus argumentos desmoronaram sob o escrutínio dela. A entrada datada de 24 de julho de 1987 foi a mais longa e a última. Rosie partiu hoje. Levei-a até a rodoviária em Kalispell. Ela tinha uma mala e uma mochila, tudo o que possuía. Ela não olhou para mim quando nos despedimos. Simplesmente entrou no ônibus e encontrou um lugar perto da janela. Seu rosto estava virado para o outro lado. Fiquei ali até o ônibus partir, mas ela nunca olhou para trás. Sei que ela está certa em ir. Sei que falhei com ela em todos os aspectos importantes. Sua mãe teria vergonha de mim, e com razão. Lark também teria vergonha de mim se soubesse. Vou fechar a pousada. Não posso mais vir aqui. Cada cômodo, cada canto, é uma lembrança do que eu tinha e do que joguei fora. Rosie merece algo melhor do que este lugar. Melhor do que eu. Espero que ela construa uma vida plena e honesta. O tipo de vida que eu nunca lhe dei. Vou continuar enviando cartas. Talvez um dia ela as leia. Talvez um dia ela me perdoe. Mas não espero isso e não mereço. Esta ilha deveria ser um refúgio. Em vez disso, tornou-se uma jaula. Vou deixá-la para trás, tal como a Rosie fez. E talvez seja a única coisa honesta que fiz em anos. Lark pousou o diário com as mãos a tremer. Seu pai havia deixado a ilha em 1987, o mesmo ano em que ela saiu de casa para construir sua cabana nas montanhas. Ambos estavam fugindo, cada um à sua maneira, do peso de vidas que não conseguiam sustentar. Mas enquanto ela construía algo, solidão, sim, mas também paz, ele abandonava tudo. Sua vida com Violet e Rosie, seu casamento com a mãe dela, até mesmo seu próprio senso de identidade. Ele passou o resto de seus anos tentando alcançar uma filha que não respondia, assombrado pelas escolhas que havia feito. Lark caminhou até o cais e sentou-se na beira, com os pés a poucos centímetros da água. O lago se estendia diante dela, vasto e indiferente. Ela pensou em Rosie, com 17 anos e furiosa, entrando em um ônibus para qualquer lugar. Pensou em seu pai parado em um estacionamento, vendo aquele ônibus desaparecer. E pensou em si mesma, com 20 anos e furiosa, afastando-se do funeral da mãe sem olhar para trás. Eram todos fugitivos, todos eles, moldados pela incapacidade do mesmo homem de escolher, de se comprometer, de enfrentar as consequências da sua própria vida. Mas Rosie ainda estava a algures por aí. Teria agora 50 anos, talvez com uma família própria, talvez ainda sozinha. Lark não sabia, mas tinha certeza de uma coisa. Ela não poderia simplesmente ir embora. Não como seu pai tinha feito, não como Rosie tinha feito. Se houvesse alguma chance de compreensão, de conexão, ela tinha que tentar. Ela voltou para a cabana e vasculhou a caixa de cartas novamente, procurando o endereço mais recente. Ela o encontrou. 2003, Tacoma, Washington. 21 anos. Mas era um começo. Ela arrumou suas coisas, trancou a cabana e remou de volta para a costa. Quando o sol se pôs, ela estava na estrada, indo para o oeste em direção à costa, em direção a uma irmã que ela nunca conhecera, em direção a respostas que ela não tinha certeza se queria. Seattle estava cinzenta e chuvosa sob nuvens baixas quando Ellie cruzou as Cascades 2 dias depois. Ela dirigiu sem parar, parando apenas para abastecer e tomar café, sua mente muito inquieta para dormir. O endereço da carta de 2003 a levou a Tacoma, uma cidade que ela nunca tinha visitado,
situada ao longo da costa de Puget Sound. Ela encontrou a rua facilmente, um bairro tranquilo de casas modestas, com gramados bem cuidados e carros estacionados nas garagens. A casa que correspondia ao endereço era um pequeno bangalô artesanal pintado de amarelo claro, com um balanço na varanda e floreiras sob as janelas. Parecia bem cuidada, nada parecida com a cabana decadente da ilha. Lark ficou sentada em sua caminhonete por 20 minutos, reunindo coragem para bater na porta. O que ela diria? Como se apresentar a uma irmã que você nunca soube que existia? Todas as frases de abertura que ela imaginava soavam inadequadas, presunçosas ou cruéis. Finalmente, ela se forçou a sair da caminhonete e caminhou até a porta da frente. Ela bateu antes que pudesse mudar de ideia. Passos dentro da casa, então a porta se abriu. Uma mulher estava lá, talvez com 50 anos, com cabelos escuros presos em um coque solto e olhos que eram surpreendentemente familiares. Os olhos cinza claros e vigilantes do pai de Lark. Posso ajudá-la? A voz da mulher era cautelosa, educada. A garganta de Lark apertou. Você é Rosie? A expressão da mulher mudou. Algo endureceu por trás de seus olhos. Eu uso o nome Rosie há muito tempo. Quem é você? Meu nome é Lark. Lark Mendenhall. O rosto de Rosie ficou imóvel. Por um momento ela não disse nada. Apenas ficou ali olhando. Então, baixinho, ele finalmente contou para você. Não, disse Lark. Ele morreu há 2 semanas. Eu descobri sobre você, sobre a ilha, no testamento dele. A mão de Rosie apertou a moldura da porta. Ela olhou além de Lark para a caminhonete, depois voltou a olhar para o rosto dela, como se tentasse decidir se acreditava nela. Finalmente, ela deu um passo para trás. É melhor você entrar. O interior da casa era aconchegante e confortável, cheio de livros e plantas e luz suave de abajures. Um gato observava Lark do encosto do sofá. Rosie apontou para uma cadeira à mesa da cozinha e encheu 2 canecas com café, sem perguntar se Lark queria. Sentaram-se uma em frente à outra. O silêncio era pesado. Como você me encontrou? Perguntou Rosie. As cartas. Aquelas que você nunca abriu. O endereço na última. Este endereço. Rosie cerrou os dentes. Não moro aqui há 15 anos. Eu mantive um encaminhamento de correspondência por um tempo, por precaução. Ela parou, balançou a cabeça. Não importa. Você me encontrou. E agora? Ellie tirou a fotografia do bolso da jaqueta, aquela de Rosie aos 10 anos, em pé no cais. Ela a deslizou pela mesa. Eu fui para a ilha. Encontrei isso, diários, cartas e desenhos que você fez quando era pequena. Eu queria entender. Eu precisava entender o que aconteceu. Rosie pegou a fotografia com uma expressão indecifrável. O que aconteceu é simples. Ele mentiu para todos durante décadas. Ela colocou a foto na mesa. Você quer saber a pior parte? Eu nem sabia que você existia até os 15 anos. Eu achava que era a única filha dele. Achava que éramos uma família, só que escondida. Então minha mãe adoeceu e ele não conseguiu mais manter as mentiras. Um dia ele deixou escapar. Ele tinha outra família, uma esposa, outra filha, uma vida inteira que era real, enquanto nós éramos o segredo. Lark sentiu as palavras como um soco. Eu também não sabia sobre você. Não até a semana passada. Pelo menos você conseguiu ser legítima, disse Rosie com voz dura. Você conseguiu existir no mundo. Eu era um fantasma. Não podia ir à escola, não podia ter amigos, não podia contar a ninguém o nome do meu pai. E depois que minha mãe morreu, ficou pior. Ele tentou. Eu reconheço isso. Ele vinha para a ilha, ficava alguns dias, tentava ser pai, mas depois ia embora de novo e eu ficava sozinha. Quando completei 17 anos, decidi que estava farta. Fui embora, mudei de nome e construí uma vida que ele não pudesse tocar. As cartas, Ellie começou. Nunca as li, disse Rose. Não conseguia. Cada vez que uma chegava, parecia que ele estava tentando me puxar de volta para aquela mentira. Então, deixei-as se acumular. Eventualmente, mudei-me e elas pararam de chegar. Ela encontrou os olhos de Lark. Passei anos tentando esquecê-lo. Esquecer a ilha. Esquecer tudo. E agora você está aqui trazendo tudo de volta. Lark colocou sua caneca de café na mesa com cuidado. Não estou aqui para trazer nada de volta. Estou aqui porque também não o entendia. Ele era frio, distante. Passei toda a minha infância achando que ele não me amava. E agora sei por quê. Ele carregava tanta culpa, tanta vergonha que não sabia como estar presente para ninguém. Isso não é desculpa, disse Rose. Não, Lark concordou. Não é, mas é uma explicação. E achei que talvez você quisesse saber. Talvez isso ajudasse. Rose ficou em silêncio por um longo momento.
Então ela se levantou e saiu da cozinha, voltando com a caixa de sapatos. Ela a colocou sobre a mesa entre elas. Estas são as cartas, as que eu guardei. Nunca as abri, mas também não consegui jogá-las fora. Não sei por quê. Talvez por sentimentalismo, ou raiva, ou ambos. Lark olhou para a caixa. Dezenas de cartas. Anos de tentativas de seu pai de se aproximar de uma filha que não correspondia. Você quer lê-las agora? Rose balançou a cabeça. Não sei. Talvez, mas não hoje. Ela pegou um envelope do topo da pilha e o ergueu. Sabe qual é a parte mais difícil? Passei tanto tempo odiando-o que não sei como sentir outra coisa. E agora ele está morto. E eu nem posso gritar com ele pelo que fez. Estou simplesmente presa. Lark entendeu que também estava presa há 30 anos no silêncio que seu pai havia construído entre eles. Ele me deixou sua última carta. Ela disse no testamento. Ainda não a li. Não consegui até entender melhor quem ele era. E você o entende? Um pouco. Lark disse o suficiente para saber que ele estava quebrado. O suficiente para saber que ele magoava todos que tentava amar, incluindo a si mesmo. Rose olhou para ela por um longo tempo. Então disse, você se parece com ele. Ao redor dos olhos. Você também. Rose quase sorriu. O que você vai fazer com a ilha? Não sei, admitiu Ellie. Parte de mim quer queimá-la. Parte de mim pensa. Talvez ela não precise continuar sendo um lugar de segredos. Talvez possa ser outra coisa. Como o quê? Ainda não sei. Rose levantou-se e encheu novamente as canecas de café, depois sentou-se novamente. Conte-me sobre você, sobre sua vida. Se somos irmãs, eu deveria pelo menos saber quem você é. E foi o que Lark fez. Ela contou a Rose sobre a cabana, sobre viver fora da rede, sobre os 30 anos que passou em solidão. Ela contou sobre a mãe delas, sobre o funeral, sobre o longo silêncio que se seguiu. Rose ouviu, fez perguntas e, gradualmente, a tensão na sala diminuiu. Quando Lark finalmente se levantou para ir embora, horas depois, Rose a acompanhou até a porta. Não posso prometer nada, disse Rose. Não sei se consigo perdoá-lo. Nem sei se quero perdoá-lo. Tudo bem, disse Lark. O importante não é o perdão. É a compreensão. Rose assentiu lentamente. Se você voltar, se quiser conversar mais, ligue antes. Não gosto de surpresas. Eu ligarei. Enquanto Lark se afastava de carro, ela olhou pelo espelho retrovisor e viu Rose ainda parada na varanda, com a caixa de sapatos cheia de cartas nos braços. Não foi uma reconciliação. Não foi uma cura, mas foi um começo. E isso foi mais do que qualquer uma delas esperava. Lark ficou em Seattle por 3 dias, dando espaço a Rose, mas permanecendo perto o suficiente para conversar, se ela quisesse. No terceiro dia, Rose ligou e pediu que ela voltasse para casa. Quando Lark chegou, Rose estava sentada à mesa da cozinha, a caixa de sapatos aberta à sua frente, as cartas espalhadas pela superfície como uma colcha de papel. Comecei a lê-las, disse Rose sem preâmbulos. Ontem à noite não consegui dormir, então simplesmente comecei. Seus olhos estavam vermelhos, exaustos. Li cerca de 20 delas. A maioria é o que você esperaria. Desculpas, explicações, atualizações sobre a vida dele. Coisas chatas, na verdade. Mas então cheguei a esta. Ela segurou um envelope. O papel estava amarelado e amassado. É datado de 3 semanas antes de ele morrer. E é diferente. Lark sentou-se à sua frente. Diferente como? Rose abriu o envelope e tirou várias páginas escritas à mão, com a caligrafia agora familiar do pai deles. Ele conta toda a história. Tudo. Coisas que eu não sabia. Coisas que talvez você também não soubesse. Ela deslizou as páginas pela mesa. Acho que você deveria ler. Lark pegou a carta e começou a ler. Querida Rose, estou escrevendo isso do hospital. Os médicos dizem que tenho semanas, talvez um mês. O câncer de pulmão se espalhou para o meu fígado e ossos. Passei 50 anos evitando as consequências das minhas escolhas e agora estou sem tempo. Menti para você durante toda a sua vida, não apenas pelo que fiz, mas pelo que não disse. Então, aqui está a verdade. Toda ela, antes que eu perca a chance de contá-la. Conheci sua mãe em 1972 durante minha segunda missão. Ela trabalhava como tradutora na base e me apaixonei por ela na primeira vez que ouvi sua risada. Casamos 6 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, só nós dois e um capelão. Eu tinha 28 anos. Ela tinha 26. Éramos felizes. Quando voltei para os Estados Unidos em 1973, ela estava grávida de você. Mas eu também estava sendo considerado para uma promoção, uma que teria mudado tudo. Melhor salário,
melhores atribuições, um caminho claro para uma patente mais alta. O único problema era que a promoção exigia um histórico limpo, sem complicações, e eu tinha me casado no exterior sem as devidas autorizações. Isso era uma complicação. Entrei em pânico. Convenci-me de que o casamento não era legítimo, que havia algum tipo de erro na papelada. Entrei com um pedido de anulação sem o pleno entendimento de sua mãe. Disse a ela que era uma formalidade, algo exigido pelos militares, e que nos casaríamos novamente nos Estados Unidos. Mas não o fiz. Em vez disso, conheci a mãe de Lark, uma mulher que meu comandante me apresentou, e me casei com ela em 1974. Um casamento americano adequado, testemunhado e documentado, do tipo que ficava bem no meu histórico de serviço. Sua mãe não entendeu o que eu tinha feito até que fosse tarde demais. Naquela época, você já tinha nascido e eu estava vivendo duas vidas. Comprei a ilha como um lugar para nós três, um refúgio onde eu pudesse fingir que não era um covarde. Eu disse à sua mãe que acabaríamos descobrindo uma solução, que eu encontraria uma maneira de consertar as coisas. Mas nunca encontrei. Mantive você escondida porque tinha medo. Medo de perder minha carreira. Medo do julgamento. Medo de admitir que escolhi minha ambição em vez das pessoas que amava. Sua mãe nunca me culpou, Rosie. Ela deveria ter culpado, mas não o fez. Ela disse que preferia ter parte de mim do que nada, e eu a deixei acreditar que isso era suficiente. Quando ela adoeceu, tentei estar presente. Passei cada momento livre na ilha, mas não foi suficiente. Nunca foi suficiente. E quando ela morreu, eu sabia que tinha destruído a única coisa boa da qual eu já tinha feito parte. Tentei ser um pai para você depois disso, mas não sabia como. Passei tantos anos compartimentando minha vida que não sabia como ser completo. E você era inteligente o suficiente para perceber isso. Você sabia que eu era uma fraude e estava certa em ir embora. Nunca contei a Ellie sobre você. Não conseguia. Toda vez que olhava para ela, via o que tinha roubado de você. Ela merecia um pai que estivesse presente, que a amasse incondicionalmente. Mas eu não conseguia ser essa pessoa porque sabia que não merecia ser. A ilha deveria ser um refúgio, mas se tornou um monumento à minha covardia. Vou deixar isso para a Lark, porque ela é a única das minhas filhas que eu falhei sem roubar toda a sua identidade. Você, Rosie, merecia legitimidade, reconhecimento, um pai que a reconhecesse publicamente. Eu tirei isso de você e não posso devolver. Mas talvez a Lark possa. Talvez ela possa encontrá-la, contar a verdade e dar a você a única coisa que eu nunca pude dar. Uma irmã. Vocês duas mereciam alguém melhor do que eu, mas pelo menos podem ter uma a outra. Sinto muito, Rosie. Sinto muito por todas as mentiras, todas as ausências, todos os momentos em que escolhi meu conforto em vez da sua dignidade. Sinto muito por ter sido fraco demais para ser o pai que você precisava. E sinto muito por não poder consertar isso agora, quando é tarde demais para fazer diferença. Se você está lendo isso, significa que Lark te encontrou. Espero que você lhe dê uma chance. Ela é forte, teimosa e gentil. Tudo o que eu não fui. Ela ainda não sabe, mas foi moldada pelos meus fracassos, assim como você. Talvez juntas vocês possam construir algo melhor do que os destroços que deixei para trás. A ilha é sua, se você quiser. De vocês duas. Façam com ela o que quiserem. Queimem-na, vendam-na ou transformem-na em algo que não seja assombrado pelos meus erros. Só não deixem que ela fique vazia e apodrecendo, como eu fiz com a minha própria vida. Eu amo você, Rosie. Eu amava sua mãe. Eu amava Lark, mas não amava nenhum de vocês o suficiente para ser corajoso. Esse é o meu fracasso, e vou carregá-lo para o túmulo, pai. Lark colocou a carta sobre a mesa com as mãos trêmulas. O quarto parecia pequeno demais, o ar rarefeito. Ela achava que entendia. Achava que tinha montado a história completa a partir dos diários, das fotografias e dos fragmentos que encontrou. Mas isso era pior do que ela imaginava. Seu pai não tinha apenas tido um caso. Ele apagou um casamento, negou a legitimidade de sua primeira filha e construiu sua vida sobre uma base de apagamento deliberado. Ele roubou a dignidade de Violet e a identidade de Rose. Tudo para proteger uma carreira e uma reputação que no final nem importavam. Rose a observava, com uma expressão indecifrável. Eu não sabia que ele havia anulado o casamento, disse ela baixinho. Eu sabia que ele era casado com sua mãe, mas achava que talvez minha mãe e eu viéssemos primeiro e que ele tivesse nos deixado por ela. Mas foi o contrário. Nós nunca fomos legítimas. Ele se certificou disso. Lark sentiu o peso disso pressionando-a. Rose, Não é culpa sua, disse Rosie, mas sua voz estava monótona, exausta. Você não sabia.
Nenhuma de nós sabia. Mas agora sabemos, e temos que decidir o que isso significa. Ele era um covarde, disse Lark com amargura na boca. Sim, concordou Rose, mas ele sabia disso, e carregava esse peso todos os dias. Isso não justifica o que ele fez. Mas ela parou com a voz embargada. Eu queria odiá-lo. Passei 30 anos odiando-o, mas agora só me sinto cansada. Lark estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão de Rose. Rose não se afastou. Elas ficaram sentadas assim por um longo tempo. Duas mulheres unidas pela mesma ausência, pela mesma traição, pelo mesmo homem que as decepcionou. Finalmente Rose falou. A carta diz que a ilha é nossa, de nós duas. O que você quer fazer com ela? Lark pensou na cabana, no cais, nas trilhas entre os pinheiros. O lugar onde seu pai tentou construir um santuário e você, em vez disso, criou uma jaula. Ainda não sei, disse ela, mas seja o que for que fizermos, devemos fazer juntas. Rose olhou para ela surpresa. Você quer isso depois de tudo? Somos irmãs, disse Lark. Ele tirou isso de nós também. Talvez possamos recuperar. Os olhos de Rose se encheram de lágrimas, mas ela assentiu. Tudo bem, juntas então. Elas passaram o resto da tarde conversando sobre a ilha, sobre o pai, sobre as vidas que construíram à sombra das escolhas dele. Não foi curativo. Ainda não. Mas foi honesto, e isso já era um começo. Quando Lark finalmente foi embora, Rose a acompanhou até a caminhonete. Volte daqui a algumas semanas, disse Rose. Iremos juntas à ilha. Veja o que há lá. Decida o que deve ser. Eu vou, prometeu Lark. Enquanto dirigia para o leste em direção às montanhas, com a carta cuidadosamente dobrada no bolso, Lark sentiu algo mudar dentro dela. A raiva ainda estava lá, assim como a mágoa, mas por baixo delas, crescendo como uma semente em solo escuro, havia outra coisa. A possibilidade de conexão, de compreensão, de um futuro que não fosse definido pela ausência. Seu pai tinha sido um covarde, mas ela e Rose não precisavam ser. 3 semanas depois, Lark voltou a Seattle para buscar Rose. Elas tinham conversado por telefone várias vezes desde a primeira visita de Lark. Conversas hesitantes que pareciam duas pessoas aprendendo uma nova língua. Rose leu mais cartas, embora não todas. Ela contou a Lark sobre sua vida. 25 anos como professora do ensino médio, um breve casamento que terminou amigavelmente. Sem filhos, uma vida tranquila, cuidadosamente construída, projetada para ser o oposto do caos e do sigilo de sua infância. Lark voltou para sua cabana nesse meio tempo, mas achou mais difícil do que esperava se adaptar novamente à solidão. O silêncio que antes parecia tranquilo, agora parecia vazio. Ela ficava pensando em Rose, na ilha, em todos os anos que ambas passaram sozinhas porque seu pai não sabia ser honesto. Quando ela parou na casa de Rose, Rose já estava esperando na varanda, com uma mochila aos pés. Ela parecia nervosa, com as mãos brincando com as alças da mochila. "Pronta?" perguntou Lash quando Rose entrou na caminhonete. "Nem um pouco", admitiu Rose. "Mas estou aqui." Eles dirigiram para o norte através da chuva que se transformou em neblina à medida que subiam as montanhas. A conversa fluiu mais facilmente dessa vez. Conversaram sobre livros que haviam lido, lugares onde haviam morado, os estranhos caminhos paralelos que suas vidas haviam tomado. Ambos haviam escolhido o isolamento, embora de formas diferentes. Ambos passaram décadas evitando o passado. "Eu consultei os registros da propriedade", disse Rose, quando se aproximavam de Whitefish. "A ilha está quitada desde 1982. Ele configurou um sistema de pagamento automático para os impostos. Custou-nos cerca de $1.800 por ano nos últimos 40 anos. Tudo para manter um lugar que ele nunca visitava. Penitência", disse Lark. "Talvez, ou apenas mais evasão." Ele não conseguia encarar, mas também não conseguia deixar para lá. Quando chegaram ao lago, Thomas estava sentado em seu lugar de sempre, entalhando outro pedaço de cedro. Ele olhou para cima quando eles se aproximaram, seus olhos passando de Lark para Rose e vice-versa. "Agora são 2, disse ele. Não era uma pergunta. "Esta é Rose", disse Lark. "Minha irmã." Thomas assentiu lentamente, como se isso confirmasse algo que ele já suspeitava. Seu pai falava sobre ela, não pelo nome, mas às vezes ele se sentava bem aqui, olhava para a ilha e dizia: "Eu tive uma filha lá uma vez. No passado, como se ela tivesse morrido. Eu nunca fiz perguntas. Achei que não era da minha conta." Rose cerrou os dentes, mas não disse nada. Eles colocaram seus equipamentos na canoa. Suprimentos para vários dias, ferramentas para reparos básicos, equipamentos de acampamento. Remar parecia diferente com as marcas na pedra.
Seus movimentos eram incertos no início, mas gradualmente encontraram o ritmo com Lark. Nenhum dos dois falou. O silêncio era preenchido apenas pelo mergulho dos remos e pelo grito das gaivotas acima deles. À medida que a ilha se aproximava, Rose pousou o remo e olhou para a costa. Eu me lembro disso, disse ela baixinho. A escuridão, a maneira como as árvores chegam até a água. Eu costumava ficar aqui e jogar pedras, tentando acertar aquela grande rocha. Ela apontou para uma pedra cinza que se projetava das águas rasas. Eu achava que se conseguisse acertá-la 10 vezes seguidas, minha mãe ficaria melhor. Lark não disse nada, apenas guiou a canoa em direção ao cais inclinado. Eles amarraram a canoa e subiram nas tábuas desgastadas. Rose ficou ali parada por um longo momento, com os olhos fechados, respirando o cheiro de pinheiro e água. Quando ela os abriu, havia lágrimas em suas bochechas. Eu tinha 17 anos da última vez que estive aqui, disse ela. Jurei que nunca mais voltaria. E agora? Ela balançou a cabeça. Não sei o que esperava sentir. Raiva, talvez, ou tristeza. Mas, principalmente, só me sinto velha. Vamos, disse Lark gentilmente. Vamos ver a cabana. Eles caminharam juntos pela trilha, os passos de Rose ficando mais lentos à medida que se aproximavam da clareira. Quando a cabana apareceu à vista, ela parou completamente. É menor do que eu lembrava, disse ela, e mais quebrada. A maioria das coisas fica quando você volta para elas, disse Lark. Lá dentro, Rose se movia pelos cômodos como um fantasma, revisitando suas próprias lembranças. Ela ficou em frente à lareira, olhando para as fotografias ainda penduradas acima dela. Passou a mão pela bancada da cozinha, onde sua mãe costumava preparar as refeições. Ficou na porta do seu antigo quarto e olhou para os desenhos ainda pregados na parede. Fiz esses quando tinha 6 anos, disse ela. Eu achava que se desenhasse nossa felicidade muitas vezes, ela se tornaria realidade. Lark observou sua irmã navegar pelos destroços de sua infância. Viu a maneira como a dor e a memória se moviam em seu rosto. Ela queria dizer algo reconfortante, algo sábio, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Rose foi até a escada do sótão e olhou para cima. Foi aqui que você encontrou os diários? Sim, eu quero ver. Elas subiram juntas, Rose se movendo lentamente, como se cada passo exigisse uma decisão. O sótão estava exatamente como Lark o havia deixado. Caixas empilhadas contra as paredes, poeira espessa no ar. Rose abriu a primeira caixa e tirou um dos álbuns de fotos. Ela virou as páginas em silêncio, estudando imagens de si mesma quando criança, de sua mãe, de uma versão de seu pai, que nenhuma das duas realmente conhecera. Quando chegou ao retrato de Violet, ela parou. Ela era linda, disse Rose. Às vezes me esqueço disso. Eu era tão jovem quando ela adoeceu que a maioria das minhas lembranças é dela sofrendo, definhando, mas ela era linda. Ellie ficou ao lado dela, olhando para a fotografia. Ela parece gentil. Ela era. Ela costumava cantar para mim à noite aquelas velhas canções folclóricas que sua mãe lhe ensinara. Mesmo quando estava doente, mesmo quando doía respirar, ela cantava. Rose fechou o álbum com cuidado. Ele tirou isso dela, a chance de ser mais do que um segredo. Eles ficaram sentados no sótão por um longo tempo, vasculhando as caixas, lendo trechos dos diários em voz alta. A luz da tarde se esvaiu e sombras se acumularam nos cantos. Finalmente, Rose levantou-se e sacudiu a poeira das calças. Há algo que preciso de lhe mostrar, disse Lark. Na clareira no centro da ilha. Encontrei-o há algumas semanas, mas queria que estivesse aqui quando voltasse. O que é? Um K e algo que ele deixou para nós os dois. Desceram a escada e atravessaram o chalé, pegando lanternas e água. Lá fora, a luz começava a se esvaecer, o céu passando de azul para violeta. Led subiu por uma trilha marcada por velhas latas de pedra, seguindo a rota que ela havia memorizado do mapa, gravado nas vigas do sótão. A trilha subia constantemente, serpenteando por densos pinheiros e atravessando pequenas clareiras cobertas de musgo. Rose a seguiu sem falar. Sua respiração estava ofegante devido à altitude e à emoção. Após 30 minutos, elas emergiram em uma clareira no ponto mais alto da ilha. A vista era de tirar o fôlego, o lago se estendendo em todas as direções, as montanhas se elevando além, o céu vasto e aberto acima delas. No centro da clareira estava a lata, uma pilha cuidadosa de pedras com 1,20 m de altura. Ele construiu isso, disse Lark, algum tempo depois que ele parou de vir à ilha. Acho que era a única maneira que ele sabia dizer adeus. Rose se aproximou lentamente da lata, passando a mão pelas pedras. Tem algo embaixo, não tem? Lark assentiu.
Juntos, eles cuidadosamente desmontaram a parte superior do K, revelando uma caixa à prova de intempéries presa entre as pedras maiores da base. Lark a retirou e a colocou no chão. Dentro havia duas cartas lacradas em plástico, uma endereçada a Rose e outra a Lark. Havia também uma pequena caixa de madeira contendo medalhas militares, estrela de bronze, coração púrpura, fitas de campanha e um medalhão em uma delicada corrente. Rose abriu o medalhão. Dentro havia duas fotografias, cada uma não maior do que um selo postal. Uma mostrava Rose quando criança, a outra mostrava Lark com aproximadamente a mesma idade. Ele nos levou com ele. Rose disse com a voz embargada. Nós dois, Lark entregou a Rose. Você quer ler agora? Rose assentiu. Eles se sentaram no chão, com as costas encostadas na lata, e abriram as cartas. Lark leu a dela primeiro. Querida Lark, se você está lendo isso, você encontrou a ilha. Encontrou Rose e descobriu a verdade. Sinto muito que você tenha tido que juntar as peças a partir dos destroços que deixei para trás. Você merecia algo melhor. Eu nunca fui um bom pai para você. Eu sei disso. Eu era frio, distante, incapaz de demonstrar o amor que você merecia. Toda vez que olhava para você, via o que havia roubado de Rose. Legitimidade, reconhecimento, um pai que não tivesse vergonha. Minha culpa me transformou em um fantasma na minha própria vida. Mas você não é meu fracasso, Lark. Você é forte, capaz e completa de maneiras que eu nunca fui. Você construiu uma vida nos seus próprios termos. Encontrou paz na solidão. Aprendeu a ser suficiente para si mesma. Admiro isso, mesmo que nunca tenha lhe dito. A ilha é sua agora, sua e da Rose. Espero que ela possa ser algo além de um monumento aos meus erros. Espero que vocês duas possam transformá-la em algo que importe, um lugar de conexão em vez de esconderijo. Você tem uma irmã agora, se ela quiser. Cuidem uma da outra. Sejam a família que eu não pude lhe dar. Tenho orgulho de você, Lark. Eu deveria ter dito isso quando estava vivo, mas estou dizendo agora. Tenho orgulho de quem você é, apesar de tudo que não consegui lhe dar. Com amor, papai. Lark dobrou a carta e olhou para Rose, que chorava abertamente, com sua própria carta tremendo nas mãos. O que diz a sua? Perguntou Lark. Que ele sente muito, que amava minha mãe, que gostaria de ter sido corajoso o suficiente para me reconhecer, que espera que eu possa perdoá-lo, mas que entende se eu não conseguir. Rose enxugou os olhos, e que agora tenho uma irmã, e talvez isso seja suficiente para construir algo novo a partir do que ele destruiu. Elas se sentaram juntas enquanto a última luz desaparecia do céu. Duas irmãs que eram estranhas um mês atrás, agora unidas pelo sangue, pela perda e pela esperança provisória de que poderiam construir algo melhor do que lhes foi dado. O que fazemos agora? Rose perguntou. Lark olhou para o cá no lago, para a irmã sentada ao seu lado. Nós decidimos juntas o que este lugar se tornará. Elas passaram aquela noite na clareira, fazendo uma pequena fogueira e observando as estrelas surgirem no céu escuro. Nenhuma das duas queria voltar para a pousada ainda, para dormir em quartos que carregavam muitas lembranças. Em vez disso, elas desenrolaram seus sacos de dormir perto do cá e deitaram lado a lado, conversando na escuridão. Rose contou histórias que Lark nunca tinha ouvido sobre o riso de sua mãe, sobre aprender a pescar no cais, sobre como seu pai chegava à ilha parecendo exausto e partia parecendo ainda pior, sobre o silêncio que definiu sua infância, a constante consciência de que algo estava errado, mas sem entender o que era. Lark compartilhou suas próprias memórias. O funeral em que seu pai ficou parado como uma estátua, os anos vivendo nas montanhas, o alívio que sentiu na solidão e a solidão que cresceu junto com ela. A maneira como se convenceu de que não precisava de família, não precisava de conexão, porque precisar significava arriscar o tipo de abandono que já havia experimentado. Somos mais parecidas do que eu esperava, disse Rose. Ambas aprendemos a fugir, concordou Lark. Mas voltamos. Isso já é alguma coisa. De manhã, elas desceram até a cabana e começaram a decidir seu destino. Elas percorreram todos os cômodos, fazendo um inventário do que poderia ser salvo e do que estava além do reparo. O telhado precisava ser substituído. A varanda era perigosa. A maioria dos móveis estava destruída. Mas a estrutura em si, as pesadas paredes de troncos, a lareira de pedra, ainda estavam sólidas. Podemos restaurá-la, disse Rose, parada na sala principal. Transformá-la em algo novo, um refúgio, talvez um lugar onde as pessoas possam vir. Pessoas que precisam de espaço para se curar, para pensar, para ficar sozinhas, sem se sentirem solitárias. Ou podemos derrubá-la, contrapôs Lark. Começar do zero.
Construir algo que não fosse assombrado pelo passado. Rose considerou isso, depois balançou a cabeça. Eu costumava querer isso. Apagar este lugar da existência. Mas agora, não sei. Talvez ele mereça uma segunda chance. Talvez todos nós mereçamos. Eles passaram o dia trabalhando, limpando os escombros, tapando as janelas quebradas, fazendo listas do que precisariam. Era um trabalho físico, exaustivo, mas lhes dava algo em que se concentrar, além do peso de tudo o que haviam aprendido. À noite, eles limparam a sala principal e a cozinha, tornando-as habitáveis o suficiente para dormir. Enquanto se sentavam na varanda observando o pôr do sol sobre o lago, Rose tirou as cartas fechadas de sua mochila, aquelas que seu pai havia enviado ao longo dos anos, aquelas que ela nunca havia lido. Acho que estou pronta, disse ela. Você não precisa fazer isso, disse Lark. Eu sei, mas quero fazer e quero você aqui quando eu fizer. Rose abriu a primeira carta, datada de setembro de 1988, um ano depois de ela ter partido. Ela a leu em silêncio, sua expressão mudando de raiva para tristeza e depois para algo mais suave. Então ela abriu outra e outra, lendo trechos em voz alta quando as palavras a tocavam. Ele escreve sobre ter visto uma garota parecida comigo em um supermercado e como isso o fez chorar no estacionamento. Ele descreve ter visitado o túmulo da sua mãe, conversado com ela, pedido desculpas. Ele me envia notícias sobre a ilha, como as árvores estão crescendo, como o cais finalmente desabou, como ele não consegue mais voltar. As cartas abrangiam décadas, uma conversa unilateral com uma filha que não respondia. Algumas eram curtas, com apenas algumas linhas. Outras tinham várias páginas, relatos detalhados de sua vida cotidiana, seus arrependimentos, sua esperança persistente e teimosa de que algum dia ela pudesse perdoá-lo. A última carta foi datada 6 meses antes de ele morrer. As mãos de Rose tremiam quando ela a abriu. Querida Rose, estou ficando velho. Meu corpo está falhando de maneiras que não posso mais ignorar. Os médicos dizem que talvez eu tenha 1 ano, talvez menos. Estou escrevendo isso porque preciso que você saiba uma coisa. Você estava certa em ir embora. Você estava certa em ficar com raiva. Você estava certa sobre tudo. Passei minha vida tentando proteger as pessoas, escondendo-as. Mas tudo o que fiz foi tornar todos invisíveis, inclusive a mim mesmo. Achei que estava sendo cuidadoso, mas estava apenas sendo covarde. Estou deixando a ilha para Lark. Espero que ela encontre você. Espero que vocês duas possam ser a família que eu nunca deixei vocês serem. Vocês duas mereciam um pai íntegro, que pudesse amar vocês sem vergonha ou distância. Eu não pude ser isso, mas talvez vocês possam ser irmãs uma para a outra. Não estou mais pedindo perdão. Só quero que saibam que amar vocês e sua mãe foi a melhor coisa que já fiz. E esconder vocês foi a pior. Desculpem-me por ter levado 50 anos para entender a diferença. Se eu pudesse voltar atrás, casaria com sua mãe de verdade. Ficaria ao lado dela em público. Apresentaria vocês ao mundo como minhas filhas. Escolhi a coragem em vez do conforto. Mas não posso voltar atrás e não tenho mais tempo para seguir em frente. Sejam felizes, Rose. É tudo o que quero agora. Seja feliz e saiba que você foi amada, mesmo que eu estivesse muito abalado para demonstrar isso adequadamente. Pai Rose colocou a carta sobre a mesa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lark colocou o braço em volta dos ombros da irmã, e elas se sentaram juntas na varanda, enquanto a escuridão caía sobre a ilha. Ele sabia, sussurrou Rose. Ele entendeu o que tinha feito. Isso não torna tudo certo, mas importa, concluiu Lark. Rose assentiu. Isso importa. Elas ficaram sentadas em silêncio por um longo tempo, o peso das palavras do pai pairando entre elas. Finalmente, Rose falou novamente. Eu o perdoo, disse ela. Não porque ele mereça, mas porque estou cansada de carregar a raiva. É muito pesado, e eu não quero mais isso. Lark pensou em sua própria raiva, nos 30 anos de distância que mantivera, na vida que construíra na solidão. Eu também o perdoo, disse ela. E talvez eu me perdoe por ter ficado longe por tanto tempo. Rose olhou para a irmã, olhou realmente para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu. Vamos ficar bem, não é? Sim, disse ele. Acho que sim. A manhã seguinte trouxe céu limpo e uma decisão. Elas restaurariam a pousada, não como era antes, mas como algo novo, um lugar que reconhecesse o passado sem ficar preso a ele. Passaram horas esboçando planos em papéis arrancados do diário de Rose, discutindo o que a ilha poderia se tornar. Podemos transformá-la em um retiro para escritores, sugeriu Rose. Um lugar para pessoas que precisam de silêncio e espaço ou um acampamento familiar.
sugeriu Lark. Um lugar onde as pessoas pudessem se reconectar sem o barulho do mundo. Ou apenas um lugar para nós, disse Rose baixinho. Um lugar onde pudéssemos ser irmãs, sem toda a história nos oprimindo. Elas decidiram por isso, pelo menos para começar. A ilha seria delas, uma herança compartilhada que moldariam juntas. Todo o resto poderia ser decidido mais tarde, quando as feridas estivessem menos abertas e o futuro parecesse menos incerto. Nos dias seguintes, elas trabalharam lado a lado, limpando e consertando o que podiam. Rose se mostrou surpreendentemente habilidosa com ferramentas, tendo aprendido carpintaria básica com o marido com quem se casou por um breve período. Lark trouxe seus anos de experiência em manutenção de cabanas para a tarefa. Suas mãos eram firmes e seguras. Elas substituíram os vidros quebrados das janelas por compensados que encontraram no galpão. Varreram décadas de detritos. Remendaram o telhado com uma lona e o protegeram contra o vento. Não estava perfeito, mas era um progresso. À noite, elas preparavam refeições simples em um fogão de acampamento e conversavam. Rose contou a Lark sobre seus alunos, aqueles que mudaram sua vida tanto quanto ela mudou a deles. Lark contou a Rose sobre o ritmo da vida nas montanhas, a satisfação de cultivar sua própria comida, a paz de observar as mudanças das estações da varanda de sua cabana. Você deixaria sua montanha? Rose perguntou uma noite. Lark pensou na pergunta. Um mês atrás, a resposta teria sido um não imediato. Mas agora, sentada ao lado de sua irmã sob um céu cheio de estrelas, ela não tinha certeza. Não sei, ela admitiu. Construí essa vida porque precisava. Mas talvez eu não precise mais dela da mesma forma. Você ainda poderia tê-la, disse Rose. A solidão, a simplicidade, mas talvez com, não sei, com conexão também. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. É isso que você quer? Lark perguntou. Conexão. Rose olhou para a água escura. Estive sozinha por muito tempo, principalmente por escolha própria. Convenci-me de que estava bem assim, mas nessas últimas semanas trabalhando aqui com você, percebi que não estava bem. Eu estava apenas resignada. Ela se virou para Lark. Eu gostaria de ter uma irmã. Se você estiver disposta, eu estou disposta, disse Lark. Mais do que disposta. No último dia antes de retornarem às suas vidas separadas, elas caminharam até o K uma última vez. Decidiram reconstruí-lo adequadamente, para torná-lo um marco permanente do que a ilha representava. Elas carregaram pedras da praia, selecionando cuidadosamente cada uma delas, e as empilharam em um padrão espiral que resistiria ao vento e às intempéries. Quando a lata ficou pronta, mais alta e mais estável do que antes, Rose tirou algo do bolso. Era a fotografia do pai delas com Violet, a que Lark havia encontrado na cabana. Rose a colocou na base do K, enfiada sob a pedra maior. Para que ele não seja esquecido, disse ela. E nem minha mãe, acrescentou Lark. A cadela, as etiquetas que ela carregava há tanto tempo, as que eram sua última conexão com um pai que ela nunca compreendeu. Ela as colocou ao lado da fotografia e disse, para que possamos finalmente seguir em frente. Elas ficaram juntas na clareira, com o vento soprando entre os pinheiros e os lagos se estendendo infinitamente abaixo delas. Parecia uma cerimônia, embora não tivessem dito nenhuma palavra formal. Um deixar ir e um começar ao mesmo tempo. Voltarei na primavera, disse Rose. Podemos começar o trabalho de verdade, então. O telhado, a varanda, torná-la habitável. Estarei aqui, prometeu Lark. E talvez às vezes eu possa visitar sua cabana, ver onde você mora. Lark sorriu. Eu gostaria disso. Elas desceram a trilha pela última vez, com passos firmes e sem pressa. No chalé, arrumaram seus poucos pertences e deram uma última volta pelos cômodos. Tudo parecia diferente agora. Não assombrado, mas com potencial. Um lugar que poderia ser refeito, remodelado, receber um novo propósito. Antes de partirem, Rose parou em frente à lareira, onde as fotografias ainda estavam penduradas. Ela tirou a foto de si mesma quando criança, aquela com sua mãe. Ela olhou para ela por um longo momento, depois a colocou cuidadosamente em sua mochila. Para não esquecer de onde vim, disse ela. Lark tirou a foto do pai deles em seu uniforme e fez o mesmo. Para lembrarmos do que sobrevivemos. Eles remaram juntos de volta para a costa, seus ritmos agora sincronizados, duas pessoas se movendo como uma só. Thomas estava esperando quando eles chegaram, seu rosto marcado pelo tempo se contorcendo em algo parecido com aprovação. Vocês vão voltar, disse ele. Não era uma pergunta. Vamos, confirmou Rose. Ótimo. Seu pai teria gostado disso. Sabendo que vocês duas se encontraram, carregaram o caminhão e começaram a viagem para o sul,
em direção a Seattle, em direção às suas vidas separadas que agora estavam finalmente conectadas. Rose adormeceu em algum lugar perto da fronteira com Idaho, com a cabeça encostada na janela. Lark dirigiu na escuridão, sentindo-se mais leve do que em 30 anos. Ela tinha uma irmã agora. Ela tinha um lugar que era dela, que elas poderiam moldar. Ela tinha, contra todas as adversidades, o início de algo que parecia uma família. E pela primeira vez na vida, isso parecia suficiente. 6 meses depois, a ilha parecia diferente. A pousada tinha um telhado novo, telhas de cedro que brilhavam em um tom marrom avermelhado sob a luz do sol da primavera. A varanda havia sido reconstruída, com uma grade resistente e nivelada, com 2 cadeiras posicionadas de frente para o lago. As janelas estavam intactas, os vidros limpos o suficiente para refletir os pinheiros ao redor. O interior dos quartos havia sido limpo e esfregado, o pior da decadência removido, deixando algo que parecia menos um túmulo e mais um lar. Lark e Rose fizeram 4 viagens juntas durante aqueles meses, trabalhando durante o outono e no início do inverno, depois parando quando a neve chegou e retomando assim que o gelo no lago quebrou. Contrataram um empreiteiro de Whitefish para os grandes trabalhos estruturais, o telhado, a reparação da fundação, a nova canalização, mas fizeram a maior parte do trabalho de acabamento elas mesmas, pintando paredes, restaurando pisos, construindo móveis novos com madeira recuperada. O chalé nunca seria grandioso, mas era sólido, era delas. Decidiram mantê-lo como um refúgio, mas apenas para elas mesmas, pelo menos por enquanto. Um lugar para onde poderiam fugir quando o mundo parecesse muito barulhento, onde poderiam se lembrar do que haviam sobrevivido e do que haviam construído em seu lugar. Rose começou a vir a cada poucas semanas, às vezes ficando um fim de semana inteiro, às vezes apenas uma noite. Ela trazia livros e trabalhos para corrigir, espalhando-os pela mesa da cozinha, trabalhando em um silêncio agradável, enquanto Lark cozinhava ou cuidava do pequeno jardim que haviam plantado perto da cabana. Lark havia relaxado seu controle sobre a cabana na montanha. Ela ainda passava a maior parte do tempo lá. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, mas ela começou a pensar nela de maneira diferente. Não como uma fortaleza contra o mundo, mas como um lugar entre vários, um lar, mas não uma prisão. Ela visitou Rose em Seattle 2 vezes, viagens estranhas no início, aprendendo a se locomover pela cidade depois de décadas evitando-as. Mas Rose foi paciente, levando-a a cafés e livrarias tranquilos, lugares onde o barulho era suportável. Elas caminharam à beira-mar, jantaram na casa de Rose e passaram as noites conversando sobre livros e planos para o futuro. Nem sempre foi fácil. Elas discutiram sobre como restaurar a pousada, sobre se deveriam contar à família sobre o relacionamento delas, sobre a melhor maneira de honrar a memória do pai. Rose queria ser mais pública, reconhecer o que havia sido escondido. Lash queria manter isso em segredo, para proteger o que ainda parecia frágil. Elas chegaram a um acordo, concordando em levar as coisas devagar, deixar o relacionamento se desenvolver sem pressão ou desempenho. Em uma manhã clara no final de maio, eles voltaram juntos para a ilha, desta vez trazendo algo novo. Eles encomendaram uma pequena placa de bronze, simples e discreta, e planejaram colocá-la ao lado da porta da frente da cabana. Rose a segurou contra a luz, lendo a inscrição em voz alta. A cabana das irmãs Mendenhall, em memória daqueles que perdemos, na esperança do que encontramos. É perfeita, disse Lark. Eles colocaram a placa com cuidado. Rose a segurava enquanto Lark a parafusava. Quando ficou bem presa, elas deram um passo para trás e a observaram juntas. Nós realmente fizemos isso, disse Rose. Pegamos o segredo dele e o transformamos em algo bom. É verdade, concordou Lark. Elas passaram o dia trabalhando nos últimos pequenos projetos, pendurando cortinas, organizando a cozinha, colocando livros nas prateleiras que haviam construído. No final da tarde, caminharam até a lata no centro da ilha, seguindo a trilha que agora estava bem marcada por suas repetidas visitas. A lata permanecia sólida e forte, desgastada por um inverno de neve e vento, mas ainda intacta. A fotografia e as placas de identificação ainda estavam lá, protegidas sob as pedras. Rose havia acrescentado algo em sua última visita, uma flor prensada do jardim de sua mãe, que ela guardava em um livro há 30 anos. Elas ficaram juntas na clareira. A mesma vista se estendia diante delas. O lago, as montanhas, o céu infinito. Estive pensando em uma coisa, disse Rose, sobre o perdão e o que ele significa. Eu achava que perdoá-lo significava dizer que o que ele fez estava certo.
Mas não está certo. Nunca estará. Não, concordou Lark. Não estará. Mas posso perdoá-lo e ainda assim reconhecer o mal que ele causou. Posso deixar a raiva de lado sem fingir que ele foi um bom pai. Ele não foi, mas era nosso pai e sobrevivemos a ele, e isso importa. Lark assentiu lentamente. Às vezes penso nele, na vida que ele poderia ter tido se fosse mais corajoso. Se tivesse assumido você e sua mãe, se tivesse sido honesto com minha mãe, se tivesse escolhido a verdade em vez do conforto, como tudo teria sido diferente. Mas então não estaríamos aqui, disse Rosalie. Você e eu, juntas, construindo isso. Talvez essa seja a única coisa boa que resultou dos erros dele, que nos encontramos nos escombros. Talvez, disse Lark. Ou talvez nos encontraríamos de qualquer maneira em uma versão melhor dessa história. Elas voltaram para a cabana quando o sol começou a se pôr, a luz transformando tudo em ouro. Lá dentro, acenderam uma fogueira na lareira recém-consertada e sentaram-se juntas no sofá que haviam trazido da casa de Rose, enroladas em cobertores, observando as chamas. Estou feliz por você ser minha irmã, disse Rose baixinho. Estou feliz por você ser minha, respondeu Lark. Elas ficaram sentadas em um silêncio confortável, com o crepitar do fogo e a ilha entrando na noite ao seu redor. Lá fora, a água batia suavemente na costa. Uma coruja piou em algum lugar entre as árvores. A cabana, que antes era um monumento ao segredo e à vergonha, acolhia as duas com seu calor. Lark pensou na pergunta que Rose havia feito meses atrás, se ela algum dia deixaria sua montanha. Ela ainda não tinha uma resposta clara, mas agora sabia que partir não significava abandonar, que ela poderia ter solidão e conexão ao mesmo tempo, que família não precisava significar sufocamento. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, pensou ela. Elas apenas param de sangrar. Você aprende a viver com as cicatrizes, a contar a história de como as conseguiu, sem deixar que elas definam tudo o que vem depois. Seu pai carregava suas feridas em silêncio, deixando-as infeccionar até envenenarem tudo o que ele tocava. Mas ela e Rose abriram as suas à luz, limparam-nas e deixaram que começassem a cicatrizar adequadamente. Isso não apagaria o que havia sido perdido, mas talvez, apenas talvez, fosse o suficiente para construir algo novo. Rose se mexeu ao lado dela, deixando a cabeça cair no ombro de Lark. Fica amanhã também? Perguntou sonolenta. Sim, disse Lark. Vou ficar. E naquele momento, em uma ilha que havia sido construída sobre segredos, duas irmãs sentaram-se juntas em um silêncio que não era mais vazio. O passado estava atrás delas, pesado, mas agora carregado juntas. O futuro se estendia à frente, incerto, mas não mais solitário. Lá fora, o lago refletia as estrelas, a floresta respirava seu ritmo ancestral e o mundo girava como sempre. Mas ali, naquele lugar que havia sido redimido das trevas, havia paz. E isso, pensava Lark,